Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem ouvido o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que os ventos espalham. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica a Deus. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Pai, Santo Espírito, nossa Senhora, nos entendimento, coloca capacidade para obedecer. Amém? Graças a Deus, vamos sentar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Então, ele é bem-aventurado porque quais são as razões? Que ele é feliz ao extremo, feliz celeste, porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios, mas ele anda segundo o conselho de Deus, do Espírito Santo. E ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não está fazendo o mesmo que os pecadores mundanos estão fazendo. E ele nem se assenta na roça escarnecedora, não tem mal amizade, não está no grupo de mal amizade. Antes tem prazer de ouvir a lei do Senhor, a palavra, e meditar dia e noite. Entendeu? Legal, né? Ele não anda primeiro segundo o conselho dos ímpios, conselho humano, né? Ele anda segundo o conselho bíblico, o conselho revelador do Espírito Santo, né? Então, temos que andar segundo o conceito bíblico, conceito e conselho da Bíblia e do Espírito Santo. O fator primeiro é isso aí. Mas a igreja, em todas as igrejas tem isso, obviamente, numas é praticamente todo mundo, outras são menos, que ouve a palavra de Deus, o conselho do Espírito Santo, né? Das revelações, das profecias, da palavra, do pastor, do irmão, da igreja, só que não acredita, irmão, se rebela, rebelião, feitiçaria, né? A mesma coisa que feitiçaria. Não acredita nesse conselho verdadeiro, que é o bem da pessoa, não é? Que é por bem dela. Ela se rebela contra o Espírito Santo como Satanás se rebelou. Mas se fosse uma pessoa mundana aconselhando ela, próprio Satanás aconselhando, ela iria fazer.
Iria fazer com alegria, com amor. Se fosse o conselho mal, quem dá um conselho mal, irmão, é o maligno. Seja o pastor, seja uma pessoa da rua, seja a mãe, o pai, a família, seja quem for que der um conselho mal, quem está dando é Satanás, não é o Espírito Santo. Ou o pai vai dar um conselho mal para o filho, né? Não, o Espírito Santo é como o pai, né? Mais que pai é Deus. Ele dará sempre um conselho correto, que é para o filho fazer e ser bem-aventurado em tudo, feliz ao extremo em tudo. Então, todos os conselhos que o Espírito Santo nos dá, a gente tem que agradecer de joelho, glorificar e praticar, porque é para o meu bem, para me ser bem-aventurado em tudo, feliz em tudo, próspero em tudo, se eu fizer. Mas não, a maioria das igrejas, em todos os cantos, fora das igrejas, recebe os conselhos corretos de Deus, duvida, não crê, não quer, ou crê, mas não faz, e por aí vai. Aí se dão mal, irmão, não recebe nada, só sofrimento que recebe. Sofrimento aqui na terra e sofrimento eterno no inferno, no lago de fogo, está esperando. Só. Não recebe outra coisa. Aflição e dor. Aí ele diz também que a pessoa é bem-aventurada se ouvir os conselhos divinos e praticar, não esses conselhos malignos. Também que ela não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não anda junto, não concorda com o que a pessoa pecador está fazendo de errado. Ela discorda e não anda nesse caminho. E ele fala também, né, que não se assenta na roda do escarnecedor, não se detém dos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda escarnecedor, né? Ele dá 3, ele fala aí, né? Anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda escarnecedor. Dá 3 conselhos para a pessoa não fazer essas coisas, para que ela seja feliz em tudo que fizer, prosperar. E a terceira recomendação é que ela não se assente na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele falou para não seguir conselho, ele falou para não andar junto com eles, agora ele está falando para não estar junto com eles, não se assentar junto, não estar junto, comemorando, falando, passando dia, passando noite, dialogando, tá? Na roda de escarnecedor, assim, roda de pecador. Tem uma pessoa, 2, 3, e o crente está ali mentindo dele. E eles podem ter certeza que não irão falar nada de Deus, porque estão mudando. Só você lá feito besta, feito bobo, desce. E eles falam coisas lá que não convém, porque 2, 3 estão mudando, e obviamente que irão falar o que gostam de falar, que cada um, o seu espírito tem dentro, e não é coisas puras, santas, corretas, não, é coisa mundana, é palavrão, é moralidade, é incredulidade, é sobre futebol, é sobre novela, é sobre televisão, é sobre dinheiro, só é sobre isso, vamos falar. Doença, que não sei quem foi morto, não sei quem foi assaltado, só esse tipo de coisa. Com medo, falando sobre medo, sobre angústia, sobre festa. São coisas que não convêm, irmão. E zombando as outras pessoas. Olha, eu vi o fulano de estar lá, não sei o que é isso. Fulano de tal aparece no seu comentário, não sei o que, só zombando. Não é para estar zombando, irmão. Roda escarnecedor. Só o crente lá se contaminando junto com os outros. Então, o crente que faz isso aí, ele não é crente. E Deus mandou santificar, separar das más amizades, justo por causa disso,
que vai corromper os bons costumes, essa roda escarnecedora. Manda sair desses caminhos, não se deter, tem que sair desse tipo de gente de perto. Tem que sair. E tampouco seria o conselho de algum desses, de maneira nenhuma. Você vai ter que seguir o conselho bíblico. O conselho que o Espírito Santo está dando. O Espírito Santo está dando que você tem que se afastar dessas más amizades. E você não quer. Aí você vai seguir o conselho de uma pessoa mundana, a pessoa, não, isso é besteira, você tem que ter amigo mesmo. E principalmente na família, tem que estar junto mesmo. Não, mas ele me fere, ele fala isso, fala aquilo, eu acabo pecando. Não, mas isso é besteira, assim mesmo. Deus tem que estar junto, a família. Aí você doido para ficar, acaba concordando. Mas no fundo saber que é um conselho mau, não é um conselho bíblico, porque a Bíblia fala ao contrário. A pessoa tem que santificar. Quem deseja se juntar à igreja vai ter que seguir as regras da igreja. Quem não deseja seguir as regras não vai se juntar. Se juntar à igreja está para ir para o céu, não se juntar porque não quer, irmão. Não quer seguir essas regras. Se for para a maçonaria, você vai seguir as regras de lá, irmão, para poder estar na maçonaria. Na igreja católica, lá na macumba, que banda, todo tipo de coisa. Os morros, na igreja de Satanás. Vai ter que seguir. Então você não quer, né? O Evangelho de Cristo, a sua doutrina, prega a santidade, apartar-se do mal, do mundo, né? Amar a Deus, amar o próximo, com a orelha em pé, né? Para não se contaminar, como diz lá em Judas, né? Temendo até a roupa contaminada e a túnica, que é para não se contaminar. Esse é o Evangelho. Então, são poucos que são atraídos para essas coisas, né? Porque não são muitos, porque não querem, então não querem. A pessoa realmente quer um negócio mais fácil do mundo, tudo. Não quer um negócio apertado assim, né? Não quer o céu, irmão, porque é diferente. O céu, entra pecado lá do céu? Não. Tem alguém fofocando lá? Aí a pessoa não quer vir para a igreja aqui porque repreende que não pode fofocar. Aí não, é chato, eu tenho que dar uma fofocadazinha, né? No céu tem egoísmo? Não. No céu tem mais companhia? Não. Então todas essas coisas a pessoa olha e não quer, irmão, porque então ela está rejeitando esse tipo de santidade que é a verdadeira, está rejeitando o próprio Deus, o próprio céu. Então o que ela tem que fazer é aprender a gostar dessas coisas, lutar contra a vontade maligna e se preparar, igual um concurso que a pessoa está se preparando para seguir as regras do concurso, não vai entrar. Não é estar com coisa não. Mas as pessoas não querem, acham chato, acham que não é assim. Ou seja, estão rejeitando entrar no reino celeste. Estão rejeitando entrar nos Estados Unidos. Não vou não, tem que fazer isso aqui, não vou não, quero não. Está usando a vontade da pessoa. É muita regra, tem que ser isso, tem que fazer aquilo. Não pode falar isso, não pode falar. Não dá certo não. Eu prefiro ficar aqui. Eu posso fazer o que eu quero. Então são decisões, mas são decisões que vão gerar dor eterna. Então, o Espírito Santo está preparando as pessoas justo para isso, para deixá-las maduras, para que elas venham entrar nesse reino celeste, que elas tenham o mínimo de preparação. Ele não está cobrando tudo, não, porque fosse cobrar tudo, eles não entrar de jeito maneiro. Ele está cobrando um mínimo de santidade, um mínimo do mínimo, que é para ele olhar, se alegrar e lavar a pessoa por completo e deixar ela entrar, pela graça dele. O mínimo do mínimo do mínimo. E a pessoa não está conseguindo fazer. Parou para pensar
que é o mínimo do mínimo que ele está pedindo, irmão. E você não consegue arranjar esse documento para entrar no país? Não, vai entrar, quis fazer tanta coisa. Aí ele, não, vou mudar agora, né? Até dinheiro tem que ter, para dar dinheiro para entrar nesse país. Não, agora precisa, $3.000, green card, tem que ter entrevista, é um bocado de coisa. Não, agora é só na sua identidade você entra aqui. Só que vai identidade você entra. Aí a pessoa vai, chega lá, não tem identidade, não entra. Ele vai dizer, poxa, uma identidade você não tem, como é que você quer entrar aqui? Eu já sei que você não está com boas intenções. Porque se você tivesse com boas intenções, gostasse daqui, você tinha se preparado para ter o mínimo identidade para entrar aqui. Você pensa que é de qualquer jeito aqui? Você está entendendo ou não? Então Cristo cobra o mínimo do mínimo. E as pessoas acham que isso é muita coisa que Cristo está cobrando para ela, mas não é. De maneira nenhuma. Não há um custo alto para fazer esse tipo de coisa que o Senhor está pedindo de maneira nenhuma. Até porque Ele vai recompensar aqui mesmo na terra. É custoso você não seguir o conselho ímpio? É custoso fazer isso? Custa muito para você? Você paga muito dinheiro para fazer isso? Mas se fosse cobrar dinheiro, hein? Você paga muito dinheiro para seguir o conselho da Bíblia? Só para ler a Bíblia, ouvir alguém lhe dizer uma coisa para você paga muito dinheiro? Por isso você paga. Você faz muito esforço? Você faz aí 1000 exercícios direto, todo dia, sem parar, para pegar o Espírito Santo e dizer, faça isso, sai disso aí, isso é mal. Você não paga, irmão, isso aí, não tem esforço nenhum. E recebe e não quer fazer. Ou seja, é o mínimo do mínimo. E se ele mandar você sair da uma amizade, você saiu. Aquela uma amizade estava lhe estressando, estava lhe levando para o mau caminho. Você vai ficar bem ou não é? Você vai ficar bem, irmão, feliz. Como é que você está no prejuízo? Ele está mandando você fazer uma coisa que você vai se dar de bem, não vai ter prejuízo. De jeito maneira. Você só vai ganhar, porque ele disse que vai prosperar a pessoa em tudo. É aquele que segue o conselho do Senhor. Aquele que não anda com os escarnecedores do caminho mal. Ele só vai ganhar. Eu não investi nada, eu não fiz nada, não dei um dinheiro, não fui atrás de nada. Recebi só um conselho e pratiquei ali, irmão, e estou sendo feliz, estou sendo beneficiado. O que custa lá nisso, hein? Aí ele vai me prosperar. Aí ele diz aí, ele compara, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, próxima à água, a qual o seu fruto dá na estação própria, e cujas folhas não caem, ou seja, não vai cair as folhas, vai estar sempre verde, sempre alimentado. E tudo que fizer prosperará. Ou seja, então a pessoa não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nesse caminho, não faz, mas se anda no conselho do Espírito Santo da Bíblia, anda com boas companhias, né? Só isso aí, irmão. Não tem esforço nenhum para fazer isso. Não pagou, não correu, nada. E vai prosperar em tudo. Ele considera que a pessoa não vai ser mais seca. Ela vai ser alimentada pela água. É igual a árvore. E vai estar sempre com as folhagens verdes. Vocês com vida. Vai ter vida. E vai, cada estação, no tempo certo, vai produzir fruto. No tempo certo.
vai estar sempre verde, sempre florescida, quer dizer alegre, feliz, saudável. E ele diz lá embaixo, e tudo quanto fizer prosperará. O que a pessoa inventar de fazer, obviamente o que é bom, e ela vai procurar saber o que é bom. Se ela for fazer algo, o Espírito vai dizer, não, isso aí não, ela não vai fazer. Ela está seguindo o conselho de Deus, não faça isso aí não. Por isso que tudo enquanto que ela for fazer, ela vai prosperar, porque ela vai fazer de acordo com os conselhos do Espírito Santo de Deus. Por isso que há essa prosperidade, porque não, faça assim, não faça assim. Não vá para essa área aí, venha para cá. Fica aqui, faça isso, faça aquilo. Porque ele mesmo se responsabilizará de ajudar a pessoa. Por isso que ela vai prosperar em tudo. Porque se tudo que ela está fazendo é exatamente o que Deus mandou ela fazer. É o que Deus quer que ela faça. Por isso que ela vai prosperar em tudo. Em tudo, nas finanças, no bem, no casamento, alegria, em paz, em saúde. Em tudo, da igreja. É tudo, é tudo. Esse é um pensamento logo no joelho. É tudo, irmão. Porque ela está seguindo o conselho de Deus. Não está se assentando aos carnecedores, não vai isso, nem tá nada. Está seguindo o que Deus mandou. Ou seja, faça aquilo que eu estou dizendo que eu vou lhe prosperar. Vai dar certo. A pessoa vai fazendo e vai prosperando. No tempo certo, os frutos vão aparecer e vai ficar moço, vai feliz. E quando terminar a estadia aqui, vai ser salvo. Que é o mais importante. Não é maravilhoso ou não seguir os conselhos de Deus? Fazer somente aquilo que vai dar certo, hein? Ou carregar esse povo aí, abrindo loja de açaí, abrindo coisa, gastando o que não tem, aí fecha. Investindo num casamento que não tem futuro, vai fazer só sofrer. Investir numa amizade que daqui a pouco vai matar a pessoa, se usar Satanás para matar. Investir numa amizade que daqui a pouco vai fazer ela sofrer, encher ela de demônio, ela vai ficar desesperada com depressão, com angústia. É isso que a pessoa quer? Ou quer um investimento concreto, correto, investimento que prospere? Casamento prospere, emprego prospere, a saúde prospere, sempre com a saúde ali, irmão. Está recebendo nutriente da água. Ela foi plantada junto à água. O Espírito Santo é a água. Ele disse que do seu interior fluirão rios de água viva. Ele vai estar sempre alimentando a pessoa em tudo, porque a pessoa está seguindo suas ordens, com amor, com carinho, com fé. Não seguindo as ordens dos pecadores, dos ímpios, do mal, dos falsos profetas, mas sim do Espírito Santo, Deus Altíssimo. Ele mandou, ele vai fazer. Aí ele fala aqui que os ímpios já não é assim, a partir do 4. Não são assim os ímpios. Então você tem que começar logo acreditando que ele está lhe dizendo. Que é para você prosperar. Não são assim os ímpios. Então você vai fazer as coisas dos ímpios? Não. Ou você quer estar igual aqui a árvore, viva, prosperando em tudo. Você quer estar igual a árvore viva, prosperando em tudo, faça o que ele mandou você fazer. Agora aqui ele já está dizendo, não são assim os ímpios, não são igual a árvore. A árvore viva, eles são como uma árvore morta, seca, como a moinha que o vento espalha. A moinha é o bagre, né? Seco, qualquer coisa. Mas naquela época se referia a casca, né? Do trigo ou da cevada. Numa peneira ele joga, né? A peneira com a bicha para cima, aí o trigo sobe e a cevada, o grão, desce e o vento vem e joga a moinha, que é a casca, fora, não aproveita. O simples vento normal, ele pega só a peneira e joga para cima, aí o vento vem, tira a casca, fica só o grão do trigo, a peneira não. Pega aqui, né? Quanto mais alto joga, mais o vento é. Separa e fica só os caroços do trigo ou da cevada na peneira. É o que vai ser aproveitado. O que não é aproveitado, o vento leva.
Porque é a casca, igual a moinha do vento. Ou seja, o vento vai levando o ímpio para onde o vento quiser. Não tem base de sustentação. Qualquer coisinha, ei, mataram um ali, pera para carregar, pensa que vão matar ele. Acabou o homem, acabou a mulher. Como o fulano está doente, já pensa que vai ficar bem do jeito, vai morrer. O coronavírus voltou, assim toca dentro do chão, para não pegar, e acaba pegando o coronavírus e morre lá. Tem jeito. Quantos ricos não se tocaram, se esconderam, compraram casas valiosíssimas, gastaram dinheiro pensando que iam morrer, se esconderam do Covid e acabaram pegando e morrendo dentro de casa. Pensaram que escaparam. É igual a moinha, é igual a folha seca que a Bíblia fala. A casca, você tirou ela do grão, o grão da casca, aliás, o vento levou, só um vento normal, não é um ventaval, não. Você jogou para cima, a casca já é um vento, já tira ela. Aí sai levando ela, ela vai secando, se esfarela, desaparece. O vento vai jogando ela para onde quer. O diabo vai sapateando com a pessoa, fazendo ela de besta, para onde quer, só judiando com ela. E ela sofre besta, em tudo, atacando todas as áreas da vida dela. E ela não tem resistência nenhuma, vai se acabando, se esfarelando, igual a folha quando cai, ela seca, que não está mais na videira, né, no grão, já cai seca, secou, aí seca, um dia seca, né, um dia de sol seca. Aí o vento bate, aí esfarela no ela, sai os pedaços, sai a mão, sai o pé, sai o pé. E ela fica só ali seca, não pode fazer nada, sem vida. Porque seguiu o conselho mundano dos ímpios, porque andou com o pecador, porque se assentou nas rodas escarnecedoras, porque não quis andar com o Espírito Santo, não quis obedecer à santidade, o que foi mandado fazer. Não seguiu os conselhos bíblicos, não amou seu Deus. Qualquer homem que chegar para a mulher com história de casamento engana ela. É enganado por qualquer coisa, fica nervoso por qualquer coisa, chora por qualquer coisa, é depressivo. O diabo põe nova doença na pessoa, é doente. Isso é vida, irmão. É uma casca seca, uma folha seca, não tem vida, não tem risco. Mas aquele que obedece a Deus, não. A árvore ali está viva. As folhas nunca vão secar nem murchar, é sempre verde e produzindo fruto. No tempo certo vem a bênção. Fruto é a bênção, né? Pela obediência ali, os frutos, as bênçãos vão vir no tempo certo, igual a estação. Toda hora a árvore não vai estar dando fruto, né? Ela vai ficar verde, mas fruto ela só vai dar quando determinado período. É a bênção. Ela perseverou e pela misericórdia o Senhor vai abençoá-la. Amém? Aí, para concluir, ele diz que os ímpios não subsistirão de juízo, nem os pecadores congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, irão perecer, ser esfarelados, se acabar, não vão estar junto com o justo. Ela já caiu da árvore, não é uma folha seca. Ela foi tirada, não existe mais. Não estará junto à congregação dos justos, seja aqui ou seja na congregação celeste, do lado dos salvos. Ela vai estar do lado da multidão dos não salvos. Ela não irá subsistir, não existirá na congregação, nem aqui e nem tampouco no céu não entrará. Não entrará. Irmãos, igreja santificada mesmo, não entra qualquer pessoa não, irmão. Sabe dessa não? Não entra qualquer pessoa não.
Se igreja santificada não entra qualquer pessoa, entra aquela que quer perseverar para a vida eterna. As outras não vão, o Pai não enviará. A gente já estudou sobre isso. O Pai não enviará. É o fim dos tempos. Ele não enviará. Pode ser que envie depois, né? Ou tem uns que não vão ser enviados de jeito nenhum. Então tem muitos agora que o Pai não enviará. Daqui a alguns anos envie através das orações, ou nunca envie. Porque ele sonda os corações, ele sabe qual é o interesse de cada um. Sondou isso aqui, ele está interessado mesmo. Posso contar com ele. Ele, outro ano eu vou levar ele, vou preparar mais. Eu vou ver aqui a marmota dele, né? Aquilo que ele faz aqui. Ele está clamando aqui, eu estou vendo que está sincero. Eu estou vendo que ele está sincero aqui, ó, clamando. Eu tenho que ver tudo. Mas daqui a pouco, deixa ele sofrer mais um pouco, ele, né? Tem que desejar. Aí só olhando. Deixa ele sofrer mais um pouco, né? Aí vai, mais 3, 5 anos. Bota mais um sofrimentozinho nele, para ver se ele se ajeita, né? Agora ele está clamando, ele quer mesmo. Vamos levar ele até a minha casa, para ele ser montado. É assim que funciona. Né? Mas sabe que tem gente que nunca vão ser enviados. Pelo simples fato do que, porque não tem. Recebe até o chamado, mas não quer e não vão. Deus não vai obrigar, não, dá a pessoa a força. Tem que ter o querer primeiro no coração da pessoa, para Deus ir trabalhando. Deus põe um sonho, põe uma coisa. Por isso que é importante as orações, né? É para Deus ter misericórdia e dar mais tempo de chamar a pessoa. Vai chamando devagarinho. Um sonho, uma coisa, a pessoa vai. Mas tem gente não, a grande maioria, né? 90%. 80% resiste, né? Resiste, irmão. Outros não aguentam e vão mesmo. Cada um, como o Senhor disse, a salvação está no querer de cada um, na escolha de cada um de vocês. O Senhor disse, a salvação está na escolha de cada um de vocês, no querer. Ele está de braço aberto. Com os ímpios acontece a mesma coisa com todos, irmão. São os mesmos sofrimentos. É finança, é ruim na família, casal, é doença no filho, é as mesmas coisas operantes, as mesmas coisas. É depressão, é briga, ciúme, é contenda, é as mesmas coisas. Todas as famílias, não tem diferença não. Mas algumas pessoas vão abrir o coração, né? Não vão aguentar e vão atrás do Senhor, outras não vão querer, irmão. Acabou isso. Vamos ficar em pé. Vão querer, vão ser guiados e vão ser aperfeiçoados para ver se passa as séries tudinha, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, até amadurecer. Está dizendo que recebeu chamado para a igreja, já está salvo, não existe isso aí não. Ele começou a ser aperfeiçoado. Para chegar até essa aperfeiçoação começo, é difícil, não é para todos, mas nem todos vêm. Todos passam a mesma situação, mas pouquíssimos chegam até começar essa moldagem, né? E para terminar ela, muitos mais poucos ainda. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Para aguentar, né, essa triagem, essa peneiragem. Vai aumentando as peneiras, né? Aumentando, não fica mais fina. Né? Isso acaba não passando pelo buraco da peneira ali, acaba ficando mais pesada a peneiragem. Né? Aí por isso que requer perseverança para a pessoa continuar dia após dia. E os que fizerem isso provarão que amam a Cristo, estarão fazendo o mínimo que foi exigido. Cristo se alegrará e pelo sangue dele, a misericórdia dele, ele vai justificar aquele servo e vai levar ele.
a sua glória. É assim que funciona, é a graça de Deus. Vamos glorificar o Cordeiro. Aquele que é fiel. Aleluia.